Caríssimos irmãos, as leituras desse final de semana, de número 30º domingo do tempo comum, vem nos ensinar que Deus tem um carinho todo especial pelos humildes, pelos pequenos, pelos marginalizados, pelos pobres. É que esses estão mais próximos da salvação devido ao seu despojamento, e nós vamos perceber isso ao longo das 3 leituras que nós vamos refletir nessa noite. Primeira leitura, livro do Eclesiástico, um texto escrito mais ou menos 170 anos antes de Cristo, numa época em que a Palestina estava toda dominada pela cultura grega. A cultura grega foi se infiltrando no meio do povo de Deus e dominou quase tudo. E isso estava levando o povo a um distanciamento dos seus valores, a um distanciamento da sua cultura, a um distanciamento do próprio Deus. Então o autor desse texto, o livro do Eclesiástico, tenta convencer o seguinte: nós temos coisas boas, dizia ele para o seu povo. Ele diz: nós temos a lei, nós temos a Torá, que foi revelada pelo próprio Deus. Ela contém a verdadeira sabedoria, uma sabedoria muito maior do que a sabedoria que os gregos tentam empurrar pela abaixo de nós, dizia o autor do livro do Eclesiástico. Só que para alcançar essa sabedoria precisava trilhar um caminho. O caminho passava pela prática da verdadeira religião. E a verdadeira religião não é um cumprimento de leis, dizia o autor, não é um cumprimento de regras, mas uma religião que passa pela vivência da justiça, uma religião que respeita o direito dos mais pobres. E ele continua dizendo que Deus não se deixa perder, Deus não está à venda. Aqueles que praticam injustiça não podem comprar Deus. E aqueles que desejam essa sabedoria que brota da intimidade com Deus precisam caminhar na justiça. Aí ele começa o texto de hoje dizendo: porque o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas, um juiz que não se deixa subornar, um juiz que não se deixa comprar por presentinhos. Depois, a nossa segunda leitura, carta de São Paulo a Timóteo. Eu acredito que já estamos há 2 meses meditando a carta de São Paulo a Timóteo, e nós já sabemos qual foi o contexto que essa carta foi escrita. Contexto de perseguição, século I da nossa era, a igreja estava nascendo, portanto a igreja já nasce sendo perseguida. Contexto de divisão dentro das próprias comunidades, contexto em que a heresia, se levantavam grandes hereges tentando derrubar aquilo que já estava sendo construído. Então Paulo escreve para as comunidades pedindo que se mantenham firmes na fé, pedindo que sejam fiéis à missão confiada por Deus. E no texto da segunda leitura de hoje, Paulo escreve da prisão. E nessa carta, nesse trecho de hoje, ele faz um balanço daquilo que foi a sua vida até o presente momento. E nós sabemos como foi a vida de Paulo. A vida de Paulo foi desde o encontro com Cristo, lá a caminho de Damasco, uma resposta generosa a Deus, um compromisso total com o Evangelho. Nós sabemos que pelo Evangelho e por Jesus Cristo, Paulo lutou, Paulo sofreu, Paulo gastou a sua vida para que todos pudessem ter acesso a essa salvação oferecida por Deus, para que a salvação chegasse a todos os povos. Como Paulo viajou, gente! Como Paulo não perdia 1 minuto da sua vida para falar de Cristo. Diz os estudiosos que Paulo viajou mais de 10 vezes, embora tenha na Sagrada Escritura 6, 7 viagens missionárias. E nessas viagens Paulo ia semeando o reino de Deus, Paulo ia testemunhando a sua experiência com Jesus Cristo. Como é que foi a experiência de Paulo com Cristo, gente?
Paulo, o modelo ideal de judeu, aquele que tinha uma carta na mão para perseguir todo e qualquer cristão, toda e qualquer pessoa que se dissesse seguidor de Jesus Cristo. E Paulo podia até mesmo matar, gente. Ele tinha uma carta do rei. E quando Paulo vai até Damasco para perseguir cristãos, para procurar essa seita que está nascendo, que se chama de cristãos, Paulo tem o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. E a mudança na vida de Paulo foi tão grande que ele deixa de se chamar Saulo para se chamar Paulo. Mudou até o próprio nome. Por isso, essa experiência de Paulo, ela precisa ser feita por cada um de nós. Nós precisamos ter o nosso encontro pessoal com Jesus Cristo. Muitos têm esse encontro pessoal com Jesus Cristo das formas de Paulo, através de uma dor, de um sofrimento. Paulo ficou cego, gente. Paulo não conseguia ver. Aí um discípulo chamado Gamaliel foi capaz de cuidar de Paulo. Quais são os discípulos que vão cuidar de nós quando nós tivermos essa experiência com Cristo? Paulo sofreu, Paulo gastou a sua vida. Então, no final da sua caminhada, que é o texto que nós lemos na segunda leitura, ele faz um balanço daquilo que foi a sua vida. E ele se sente como um atleta que lutou até o fim para vencer e está satisfeito com o resultado. E aí ele diz: resta receber a coroa da justiça, que foi reservada, que está reservada para os atletas vencedores. E essa coroa, diz Paulo, não está reservada só para ele, mas está reservada para todos aqueles que fazem essa experiência de semear o reino de Deus. E nós podemos constatar isso no versículo 8 da nossa segunda leitura. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente para mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Como é que a gente espera a manifestação gloriosa de Deus na nossa vida? Se não falando dele para os outros, se não testemunhando o seu amor para os outros. Mas Paulo tem a consciência de que esse caminho muitas vezes pode ser percorrido sem nenhuma compreensão, pode ser percorrido na solidão. Ele continua dizendo: na minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Mas ele tem a consciência de que Deus caminhava com ele, de que Deus estava ao seu lado, dando força para enfrentar as dificuldades, livrando de todas as situações do mal. É por isso que no finalzinho da segunda leitura, Paulo dá glórias a Deus por isso. Que bom seria, gente, se no final da nossa vida nós pudéssemos falar essa frase que Paulo falou no finalzinho da segunda leitura: a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Todos os meus sofrimentos da minha vida inteira, todas as minhas batalhas, todas as minhas dores, todas as minhas incompreensões, a Ele a glória pelos séculos. Porque nós sabemos que sem Ele não dá para a gente caminhar. Sem Ele a nossa vida caminha no fracasso. Depois nós temos o Evangelho de hoje, em que Lucas conta mais uma historinha, coloca mais uma historinha na boca de Jesus. Semana passada Lucas falava daquela viúva e daquele juiz injusto. Hoje tem mais dois personagens que Lucas coloca nessa história: um fariseu e um cobrador de impostos, que algumas Bíblias a tradução de cobrador de impostos está publicando, que é a mesma coisa, o fariseu e o publicano. Mas quem são essas duas figuras dentro da Sagrada Escritura? Na época de Jesus, quem eram os fariseus e os cobradores de impostos? Gente, fariseu na época de Jesus era muito conhecido pela sua radicalidade. Jejuavam 2 vezes por semana, pagavam o dízimo certinho, no dia certo, de tudo que arrecadavam. Eram pessoas sérias, pessoas respeitadas, mas devido à sua radicalidade, muitas vezes Jesus critica a postura deles. Tem texto da Sagrada Escritura que Jesus chama os fariseus de hipócritas,
Chama os fariseus de túmulos vazios, de sepulcros caiados, quer dizer, por fora bonitinho, por dentro cheio de podridão. Jesus não concordava muito com a postura dos fariseus. E do outro lado tinha um cobrador de impostos, que era desprezado pelos judeus porque cobrava impostos para os romanos. E esse tinha fama também de se enriquecer ilicitamente. Cobrava imposto a mais e ficava com um pedaço do dinheiro para ele. Parece que as coisas se repetem. Então nós estamos diante de dois tipos de vida. O fariseu, aquele que cumpre toda a lei, aquele que cumpre toda a regra, aquele que tem uma vida íntegra, aquele que está cheio de certeza de que ninguém tem nada contra eles, ninguém pode acusá-los de nada. E do outro lado nós temos um cobrador de impostos, um publicano, que é o modelo do pecador, aquele que tem consciência, aquele que sabe que ele não cumpre a lei, aquele que sabe que ele não jejua 2 vezes por semana, aquele que sabe que ele não dá o dízimo, aquele que sabe que ele é indigno e reconhece isso diante de Deus. E nós podemos perceber isso na sua oração, lá no finalzinho do versículo 13. Batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, eu sou pecador. Aí Jesus elogia a atitude desse cobrador de impostos e diz: esse se reconciliou com Deus, esse voltou para casa justificado. Mas afinal de contas, gente, por que é que tem essa história dentro da Sagrada Escritura? Dá a impressão que fazer as coisas certas não dá certo. O fariseu fazia tudo certinho, cumpria as normas, fazia o tempo, pagava o dízimo, jejuava. O outro vivia numa situação de pecado, e Jesus fala que esse se reconcilia com Deus. O grande problema do fariseu, e é o grande problema de muitos da nossa comunidade, é de pensar que Deus lhe deve alguma coisa. Porque cumpre tudo certinho, Deus deve alguma coisa. Porque vai à missa todos os domingos, porque reza o texto todos os dias em casa, dá a impressão que Deus está devendo alguma coisa para a gente. Eu digo para vocês com toda certeza, gente, missa todos os domingos não leva ninguém para o céu. Terço em casa todos os dias não leva ninguém para o céu. Se o meu coração ainda continua essa pedra fria, essa pedra insensível, se a minha língua se solta em calúnia, difamando o próximo, padre, mas eu vou à missa. E daí? Deus não quer que nós cumpramos regrinhas. Deus não quer que nós sejamos escravos da lei. Deus não quer que nós cumpramos preceitos todos os dias. O que Deus quer é que nós abramos o nosso coração para que Ele possa trabalhar ali dentro, nos tornando mais humanos, nos tornando mais solidários com as pessoas, nos tornando mais justos. É assim que nós devemos seguir a nossa vida, gente. Nós devemos olhar para Deus, nós devemos olhar para o seu amor misericordioso e permitir que Ele venha trabalhar dentro do nosso coração, permitir que a nossa vida seja uma vida voltada para as coisas de Deus, permitir que os nossos atos, as nossas palavras, elas reflitam esse amor de Deus no meio da sociedade. É isso que Deus quer de cada um de nós. Nós não podemos transformar os nossos encontros de domingo à tarde num clubinho de amigos. Nós devemos transformar os nossos encontros num lugar onde a gente bata no peito e diz: tem misericórdia de mim. Andei por caminhos errados, andei por caminhos tortuosos, mas eu quero essa mudança na minha vida. Eu necessito dessa mudança na minha vida. Sem essa mudança não dá para continuar caminhando. Sem essa mudança, o amor de Deus não pode refletir na minha vida. Sem essa mudança, a minha família continua do mesmo jeito. Por isso, vamos pedir essa graça para Deus, que Ele faça de nós homens e mulheres da mudança, homens e mulheres capazes de reconhecer que Ele é o centro da nossa vida, que todas as nossas ações, se não partir dele, são ações condenadas ao fracasso. E só assim nós vamos fazer com que de fato
o reino de Deus aconteça no nosso meio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,